Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Amigos Esportes na Internet, apresentado por mim, Ricardo Nime, trazendo sempre muita informação sobre automobilismo, basquete, futebol, vôlei e outras modalidades praticadas aqui na nossa região metropolitana de Campinas e também no nosso aglomerado urbano de Piracicaba. E você é muito importante para a gente, então quer manter aqui o nosso programa gratuito? Então basta se inscrever lá no nosso canal de vídeos no YouTube. Vá lá no YouTube, entre no nosso canal lá e você clica em inscreva-se. Você vai estar ajudando aí cada vez mais o nosso programa a ser parceiro aí do YouTube e aí ficando gratuito para você. E no programa desta quinta-feira vamos falar muito do que? De futebol, aí com as rodadas no meio de semana, Campeonato Paulista, tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Vamos ver aí tudo o que acontece no futebol e também aí vamos falar muito do que? De basquete e também vamos falar muito de voleibol. Preparados? Então vou rodar a nossa vinheta de abertura, veja aí os nossos apoiadores culturais e daqui um minuto retornaremos em definitivo com o nosso Amigos Esportes na Internet. Automobilismo, basquete, futebol, vôlei e outras modalidades. Amigos Esportes. E estamos de volta com o nosso Amigos Esportes na Internet. E para abrir o programa desta quinta-feira, nada melhor do que falar tudo o que aconteceu ontem e acontece hoje na Copa Libertadores da América 2017. Pelo grupo 4, anteontem, o Atlético Paranaense e Universidade Católica do Chile haviam empatado em 2-2 na Arena da Baixada. E ontem, o Flamengo meteu um chocolate no São Lourenço da Argentina, 4-0. A classificação do grupo 4, o líder é o Flamengo com 3 pontos, segundo vem a Universidade Católica e terceiro o Atlético Paranaense, os dois com 1 ponto. E em quarto, o São Lourenço da Argentina, que ainda não marcou pontos. Pelo grupo 5, resultados de anteontem, o Jorge Wilstermann da Bolívia goleou aí o Peñarol do Uruguai por 6-2. E ontem na Argentina, o Palmeiras conseguiu um importante empate contra o Atlético Tucumã em 1-1. A classificação do grupo 5, primeiro é o líder Jorge Wilstermann da Bolívia com 3 pontos, segundo vem o Atlético Tucumã, terceiro o Palmeiras, ambos com 1 ponto, e o Peñarol que ainda não pontuou. Pelo grupo 6, o Godoy Cruz e Atlético Mineiro empataram em 1-1 na Argentina. Outro empate na Bolívia foi entre o Sport Boys e o Libertad do Paraguai em 3-3. A classificação do grupo 6 está assim, todos com 1 ponto. Primeiro o Sport Boys da Bolívia, segundo o Libertad do Paraguai, terceiro o Godoy Cruz da Argentina, em quarto o Atlético Mineiro com 1 ponto. Pelo grupo 7, jogo realizado anteontem, o Chapecoense venceu o Zulia na Venezuela por 2-1 e hoje o Lanús na Argentina recebe o Nacional do Uruguai. Pelo grupo 8, resultados de anteontem, no Chile o Deportes Iquique perdeu para o Guarani do Paraguai por 1-0 e o Grêmio estreia hoje lá na Venezuela às 7h30 da noite quando enfrentará o Zamora. E pelo grupo 2, jogos da primeira rodada, hoje às 9 horas da noite na Bolívia, tem o The Strongest enfrentando o Santa Fé da Colômbia. E o Santos vai até o Peru enfrentar o Sporting Cristal às 9h45 da noite. E agora no Amigos Esportes, vamos ver tudo o que acontece de importante hoje na Copa do Brasil. Nos jogos de ida da terceira fase realizadas ontem, os resultados são os seguintes. No Morumbi, o São Paulo venceu o ABC de Natal por 3-1. Em Goiânia, o Goiás goleou o Cuiabá por 4-0. Em Santa Catarina, o Joinville fez 3-1 sobre o Gurupi do Tocantins. Já no Rio de Janeiro, o Sport Recife conseguiu uma importante vantagem ao vencer por 3-0 o Boa Vista. Outro que saiu na vantagem jogando fora é o Cruzeiro, que foi até Alagoas e
Fluminense venceu o Muricy por 2-0. Outro com vantagem é o Inter de Porto Alegre, foi até o Maranhão e venceu por 4-1. Os jogos de ida da terceira fase continuam hoje, quinta-feira às 7h15 da noite, em Santa Catarina tem Criciúma e Fluminense. Em São Januário, no mesmo horário, tem Vasco da Gama e Vitória. E na Arena Pantanal, o Luverdense recebe o Corinthians. E a última equipe classificada da segunda fase da Copa do Brasil é o Paraná Clube, que ontem derrotou o Bahia por 2-0 e agora na terceira fase vai até Arapiraca na semana que vem enfrentar o Asa. E agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver tudo o que acontece no Campeonato Paulista da Série A3. Como está o seu time? Está disputando a classificação? Luta desesperadamente contra o rebaixamento? Tudo do Campeonato Paulista da Série A3. Resultados de ontem da nona rodada. Em Matão, a Matonense goleou o Monte Azul por 4-1. Na capital, o Nacional venceu o Comercial de Ribeirão Preto por 1-0. Em Atibaia, o Independente de Limeira perdeu para o time da casa por 4-2. Em Porto Feliz, o Desportivo Brasil venceu a Portuguesa Santista por 3-1. Em Catanduva, o time da casa perdeu para o Marília por 2-0. Em Taboão da Serra, o time da casa venceu o São Carlos por 3-1. Em Jundiaí, o Paulista goleou o Noroeste de Bauru por 3-0. Em Olímpia, o time da casa venceu o Grêmio Osasco por 3-1. No Décio Vita, em Americana, o Rio Branco foi surpreendido e perdeu para o São José dos Campos por 2-0. E no Limeirão, a surpresa da rodada, a líder Inter de Limeira perdeu para o Flamengo de Guarulhos por 1-0. Após 9 rodadas, a líder continua sendo a Inter de Limeira com 20 pontos, mas já acompanhada aí do Olímpia, também com 20 pontos. Terceiro vem a Matonense com 18, quarto Nacional com 17, quinto São Carlos com 16, sexto Taboão da Serra, sétimo Rio Branco de Americana, oitavo o Marília, nono o Monte Azul, todos com 14 pontos. Décimo é o Comercial com 13, 11º vem a Portuguesa Santista, 12º o Atibaia, 13º Desportivo Brasil, 14º São José dos Campos, todos com 13 pontos. 15º é o Grêmio Osasco com 12, 16º é o Noroeste com 11, 17º Paulista com 10, 18º Flamengo com 8, 19º Catanduvense com 3, 20º Independente de Limeira com apenas 1 ponto. A abertura da 10ª rodada acontece no próximo sábado, às 3 horas da tarde. A Portuguesa Santista recebe o Nacional. O Rio Branco de Americana vai até Atibaia enfrentar a equipe da casa. Já às 6 horas da tarde, o São Carlos recebe o Paulista de Jundiaí. Às 7 horas da noite, 3 partidas. Em Matão tem Matonense e Olímpia. No Agostinho Prada, em Limeira, o Independente recebe o Taboão da Serra. E em Marília tem o clássico regional entre Marília e Noroeste. No domingo, as outras partidas às 10 horas da manhã. Tem Grêmio Osasco e Catanduvense. Em Ribeirão Preto tem Comercial e Desportivo Brasil. A Inter de Limeira vai até Monte Azul Paulista enfrentar o Monte Azul. E o Flamengo, em Guarulhos, recebe o São José dos Campos. E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos falar aí da Liga de Basquete Feminino 2016-2017, dando grande destaque à equipe do Corinthians Pague Menos Americana. Vamos ver tudo o que acontece com o nosso basquete. Pelo segundo turno da Liga de Basquete Feminino 2016-2017, jogo realizado ontem no Centro Cívico em Americana, o Corinthians Pague Menos Americana venceu o Unisal Basquete por 78-72. Próximos jogos, hoje às 8 horas da noite no ginásio da Uniesp, é a vez de Presidente Venceslau e Sampaio Basquete.
E amanhã, sexta-feira, 10 de março, às 8 horas da noite, novamente no Centro Cívico em Americana, tem aí valendo pelo segundo turno mais uma partida entre Corinthians Pague Menos Americana e Unisal Basquete. E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver como está a Superliga 2016-2017 com o nosso vôlei. Resultados de ontem da 10ª rodada do retorno: Montes Claros venceu o Caramuru Vôlei Castro por 3-1. O Copel Telecom Maringá Vôlei venceu o Bento Vôlei Isabela por 3-0. Em Campinas, no ginásio do Taquaral, o Vôlei Brasil Quirim fez 3-1 sobre o São Bernardo Vôlei, parciais de 14-25, 25-23, 25-19 e 25-21. Outra partida foi entre o Fulvic Taubaté, que venceu o Sada Cruzeiro Vôlei por 3-0. Última partida realizada ontem, o Minas Tênis Clube venceu o Ledes Gedori Canoas por 3-2. E hoje encerra aí a 10ª rodada com o jogo do SESI e o Juiz de Fora Vôlei às 9h55 da noite no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo. Os próximos jogos da 11ª e última rodada do retorno acontecem nesta sexta-feira às 9h30 da noite. No Rio de Janeiro tem Fluminense e SESI São Paulo. Na Vila Leopoldina é a vez de Esporte Clube Pinheiros e Rio do Sul. Em São Caetano do Sul vai ter São Cristóvão Saúde São Caetano e Terra Cap BRB Brasília Vôlei. Em Valinhos, às 9h30 da noite, também vai ter aí a despedida das meninas de Renata Valinhos Country enfrentando o Camponesa Minas. Também tem no Rio de Janeiro o Rexona Sesc enfrentando o Dentil Praia Clube. E no sábado, às 2h10 da tarde, no Panelão de Pressão em Bauru, tem Genter Vôlei Bauru enfrentando o Vôlei Nestlé. O programa Ai Amigos Esportes desta quinta-feira está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho, a sua paciência com o nosso programa. Também quero desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima quinta-feira, uma ótima pré-sexta-feira e conto com todos vocês amanhã com mais um inédito Ai Amigos Esportes na internet. Pouquinho aí de juízo, já estamos quase chegando ao fim de semana. É vida que segue e até amanhã, se Deus quiser. Automobilismo, vôlei e outras modalidades. Ai Amigos Esportes.